4. Vamos nos colocar de pé para lermos do versículo 1 ao 5. Êxodo, capítulo 4, do 1 ao 5, nós lemos da seguinte forma. Então respondeu Moisés e disse: Mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe: que é isso na sua mão? E ele disse: uma vara. E ele disse: lança-a na terra. Ele a lançou na terra e tornou-se em cobra. E Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu sua mão e pegou-lhe pela cauda e tornou-se em vara na sua mão. Para que creiam que te apareceu o Senhor Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E vamos orar. Amado Pai, obrigado pela tua palavra, que o Senhor possa nos encontrar conosco agora, que o Senhor traga o teu poder para eu poder trazer a mensagem de forma poderosa, que possamos ouvir com auxílio do teu Espírito, nos dê propósito e atenção ao ouvir, eu te peço em nome de Jesus. Amém. E vamos sentar esta noite. Hoje eu vou falar sobre um tema que nós derivamos ele do versículo de número 3, onde diz: lança na terra, e ele a lançou na terra e tornou-se em cobra, e Moisés fugia da cobra. Perdão, do versículo 4 na realidade. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão e pega-lhe pela cauda. Hoje o tema é pegando na cauda da cobra. No dia 21 de julho de 1991, eu nasci de novo, e foi na realidade quando a minha vida começou de verdade. Por vida, eu me refiro àquilo pelo qual eu fui criado. Lembrando que nós lemos lá em Efésios 2:10 que Deus criou obras antes da fundação do mundo para que nós andássemos nelas. Então, todos nós temos um propósito, todos nós temos planos que Deus elaborou, planejou, preparou para nós andarmos nelas. Agora, nós só vamos começar a andar nessas obras a partir do momento que nós nascemos de novo. Antes de nascermos de novo, enquanto ainda somos criaturas apenas carnais e não espirituais, nós não temos como dar início ou sequência a estas obras que Deus preparou antes da fundação dos tempos. Então, no dia 21 de julho, quando eu nasci de novo, do ano de 1991, foi quando realmente a minha vida, o meu propósito para o qual eu fui criado, começou então a andar. Não quer dizer que foi concluído. Ele começou a andar. Havia muito que teria que acontecer até chegar mais próximo e realmente fazer o que Deus tinha para mim. Mas aqui o que nós temos é algo muito parecido. Moisés, aqui, nesse trecho que lemos, Deus começa a informar e a convocar e a chamar Moisés para aquilo pelo qual ele foi criado. Lembrando que nessa altura aqui da vida de Moisés, ele já tinha cerca de 80 anos. Ele passou os primeiros 40 anos como um príncipe no Egito. Depois ele fugiu do Egito como homicida. E ele passou os próximos 40 anos no deserto, tomando conta das ovelhas de Jetro, né, de outras pessoas. E foi aqui nesse momento, ele já está aí com em torno de 80 anos, que Deus o chama. Para quê? Para começar a cumprir o que Deus realmente o separou, as obras para que Deus criou para ele andar nelas. No caso seria retornar ao Egito, que ele não estava no Egito, retornar ao Egito e libertar o seu povo, levando-os para a terra prometida. Foi isso para a função, o motivo, o propósito para o qual Moisés foi criado. Só que, ao ser chamado, ao ser informado do que Deus queria que ele fizesse, nós lemos aqui no versículo 1, que ele começou então a demonstrar a sua pouca fé, começou a demonstrar as suas dúvidas, começou a demonstrar temor. Ele começou a dar várias desculpas. Ele deu toda espécie de desculpa, e a cada desculpa que ele dava, Deus derrubava aquela desculpa. E começa justamente aqui, mas Deus então ele tenta edificar, ele tenta fortalecer a fé de Moisés. Ele fez isso, como nós lemos, mandando ele jogar no chão a vara que ele tinha em mãos, e a vara virou uma cobra. E depois ele mandou Moisés pegar a cobra pela cauda
e para alguém aqui já pegou cobra, pois é, a forma mais segura de você pegar uma cobra sem nenhum outro implemento é pela cauda. Tá? Eu não aconselho você fazer isso, eu disse é a menos perigosa, tá bom? Mas pelo fato, Deus falou, pegue ela pela cauda, e ele o pegou, e quando ele pegou a cobra pela cauda, então a cobra voltou a ser o que era antes uma vara, um pedaço de madeira. Tá? Podia ser, provavelmente estava sendo usado como um cajado, alguma coisa, visto que ele era pastor de ovelhas, mas voltou a ser um pedaço de madeira na mão dele. Então hoje nós vamos falar sobre esse tema pegando na cauda da cobra. Agora eu quero que você olhe comigo, por favor, no versículo 5, o último que nós lemos, que Deus fala algo interessante. Tá? No versículo 5, ele falou assim, para que creiam que te apareceu o Senhor Deus de seus pais. Note bem, ele não fez isso para que Moisés cresça. Ele fez isso para que o povo cresça. Lembrando que Moisés começou no versículo 1 dizendo, eis que não crerão, nem ouvirão minha palavra, porque dirão, o Senhor não te apareceu. Então, veja só o que houve. Deus falou, o seu problema é esse, Moisés. Vamos fazer o seguinte, eu quero que você tem o que na sua mão? Uma vara. Ok, joga no chão. Ele jogou e virou uma cobra. Agora pegue pela cauda. Pegou, virou uma vara. Quem viu isso? O povo hebreu viu isso. Gente, o povo hebreu estava lá no Egito. Moisés não estava no Egito, estava no deserto, lá no fim do mundo, literalmente no fim do mundo, estava no deserto, longe de tudo. Então, quem viu não foi o povo, mas é interessante que Deus fala, para que creiam. Ok, Deus, você gravou isso aqui? Porque eu não tirei o selfie, eu não gravei. Eu joguei a vara no chão, virou uma cobra, eu peguei, voltou a ser vara, mas ninguém viu, só eu vi. Não tinha ninguém aqui, Deus. Como é que Deus fala para que creiam? Como é que vão crer se ninguém viu aquilo? Não ficou gravado, não tem nada. Como isso ia servir? E a verdade é uma verdade muito interessante, muito pessoal para cada um de nós. Antes que o povo cresce em Deus, antes que o povo acreditasse ou visse em Deus, o povo tinha que crer e acreditar, sabe em quem? Moisés. Então, para que o povo acreditasse, Moisés tinha que acreditar. Mas tudo aquilo que Deus fez, ele não falou no versículo 5, para que creia. Para que creiam. Mas Deus precisava que Moisés cresce. Porque se Moisés não acreditasse, se Moisés não tivesse sua fé edificada, ele não poderia fazer com que o povo cresce nele. Primeiro Moisés tinha que ter fé, para que Moisés pudesse então levar aquela fé, aquela mensagem, levar o recado e a vontade de Deus para eles, os que iam crer naquilo que ele fez. O povo só ia acreditar em Moisés, se Moisés acreditasse em Moisés. Isso é muito mais profundo do que você possa imaginar. Nós temos que crer em nós e em Deus. Nós temos que ter fé em Deus. Nós temos que saber como está a nossa fé. Se a minha fé está fraca, se eu não acredito, se eu não tenho fé, nem em mim não estou falando do meu poder e minha capacidade. Se eu não tenho fé, se eu não acredito, se a minha fé é fraca, eu dificilmente vou influenciar mais ninguém. Então, como na função de pais, ou pastores, ou amigos, colegas, irmãos, como que nós vamos fazer alguém crer em Deus se eu não creio em Deus? Se eu tenho dúvida, se eu não creio no que eu creio? Moisés falou, Deus, eu estou vendo a sarça que está queimando, a sarça que arde e não se consome. Eu estou ouvindo a voz de Deus. Tudo bem, mas sabe uma coisa? Eles não vão crer em mim. Moisés, você já está vendo, você está ouvindo a voz de Deus, você está vendo a sarça que arde, mas não se consome. Tu precisa de mais, tudo bem, joga a vara no chão, virou cobra, agora pega na casa da cobra, virou vara de novo, pronto. Estamos resolvidos, Moisés. Tá bom assim, já convenci você, porque até Deus não ser convencido, até nós não sermos convencidos por Deus, até Deus não nos convencer da nossa fé, nós não vamos convencer, influenciar, ajudar ninguém. Então Deus, ele precisou fazer uma obra aqui na vida de Moisés. Ele precisou edificar e usar e abençoar Moisés
para que ele pudesse fazer a mesma coisa, edificar, abençoar e usar o povo dele, o povo de Deus, para que Deus pudesse usar, ele precisava primeiro edificar a fé de Moisés primeiro. Os nossos amigos, familiares, vizinhos, colegas, pessoas estranhas que nós encontramos no nosso dia a dia, nós só vamos poder ajudá-los verdadeiramente. Nós apenas podemos ser um conduito do poder, da presença, do amor de Deus, quando nós estivermos convencidos, convictos e certos daquilo que nós cremos, daquilo que Deus é e que Ele faz. Até lá nós ficamos meio que inúteis. E para que isso aconteça, para que a gente chegue numa posição de poder ajudar, para que nós chegamos numa posição em que nós temos a certeza, em que nós temos a força, que nós temos a fé, muitas vezes Deus, Ele vai nos chamar também para pegar na cauda de uma cobra. Se eu trouxesse uma cobra aqui e falasse, pega na cauda dessa cobra, seja honesto, você pegaria? Talvez você diria, não sei, pastor, você está pagando quanto? Não está pagando nada. Gente, você pegar na cauda de uma cobra, eu não sei se eu pegaria. Aliás, eu sei, eu não pegaria. Eu não pegaria. Mas às vezes Deus nos chama a fazer coisas que nós não queremos, a nos colocar em lugares de temor e medo, mas é necessário para nos edificar. Olha o versículo 2. Eu quero ver algumas coisas a respeito disso e eu quero trazer a realidade da situação de Moisés à nossa situação, em nossas vidas. Versículo 2. E o Senhor disse-lhe, que é isso na tua mão? E ele disse, uma vara. Eu acho que recentemente eu fiz alusão a esse ponto aqui, mas Deus, Ele vai usar, e Deus pode usar o que nós temos em mãos. Tá? Deus vai usar aquilo, Deus edifica a nossa fé com pouco ou com muito, não interessa. Deus pode edificar a nossa fé e não é algo instantâneo, tá? Não é algo que vai acontecer de um piscar de olhos, mas Deus pode e Deus vai usar aquilo que nós temos em mão. Deus não usou nada além daquilo que Moisés já tinha. Então, nunca podemos dizer para Deus, não, Deus, é porque eu não tenho fé, eu não tenho coragem, eu não tenho habilidade, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Não há desculpa, porque Deus só usa o que nós temos em mãos. Foi no caso aqui de Moisés. Então Deus, Ele quer nos edificar, nos fortalecer, nos abençoar, e Ele vai usar aquilo que nós temos. E a nossa vida, a sua vida, contém tudo o que Deus precisa para transformá-la. Ah, pastor, Deus não pode transformar minha vida, porque não tem porquê. Não tem porquê. Deus, tudo que eu tenho na minha vida, você tem na sua vida, seja em termos de algo material, seja uma capacidade, habilidade, seja a sua personalidade. Ah, pastor, é que eu sou muito tímido. Ah, pastor, é que eu não gosto de pessoas. É que eu não sou... Tudo, o jeito que você é, seja bom, seja ruim, seja muito, seja pouco, qualquer situação, qualquer posição, qualquer possessão que você tem, muito ou pouco, grande ou pequeno, é o que Deus necessita para edificar a sua e a minha fé. Só falta a gente fazer como Moisés. Tá? Mas vamos prosseguir aqui. Deus, Ele, como nós sabemos, Ele não é injusto e nem tampouco Deus é incompetente. Não há mandamento ou exigência de Deus que seja impossível. Deus nunca vai nos chamar para fazer algo impossível. Agora entenda, pode ser impossível para mim e para você. Mas se a nossa fé está onde deve estar, nós sabemos o quê? Que para Deus tudo é possível. Mas até o momento que nós chegamos a essa posição de realmente crer nisso, nós limitamos Deus. Mas não existe nada que Deus possa nos chamar para fazer que é impossível. Nós podemos dar, como Moisés, várias desculpas. Ah, pastor, eu não consigo viver sem pecado. Pastor, eu não consigo amar a minha esposa. Pastor, eu não consigo ser submissa ao meu esposo. Pastor, eu não consigo obedecer meus pais. Pastor, eu não consigo... Tudo isso
são desculpas, mas toda desculpa, assim como cada desculpa de Moisés, pode ser obliterada, derrubada, aniquilada, que Deus pode fazer isso. Deus pode tirar toda desculpa, e Ele vai usar o que nós temos e não o que nós não temos. Nós vamos dizer, Deus, eu não posso me servir, porque eu não sou isso, eu sou aquilo. Eu vou dar um exemplo pessoal. Quando eu fui salvo, dia 21 de julho de 1991, eu não entendi na época, eu entendi depois, tá? Mas, um tio só. Pronto, eu me sinto mais leve agora. Eu não entendi na época. Em retrospectiva eu vim entender, mas eu fui chamado para pregar, para ser um pregador, eu não sabia que capacidade para ser um pregador, um pastor, um missionário, enfim. No dia que eu fui salvo, nem sempre o chamado de Deus vem no dia da salvação, às vezes vem depois. Hoje eu entendo que veio junto com a minha salvação, mas sabe o que houve? Eu falei, Deus, eu não sou digno. Talvez você não saiba disso, mas algumas poucas semanas antes de eu ser salvo, eu era um autodeclarado ateu. Pois é. Você, pastor? Você, pastor. Gente, vocês conhecem essa história? Eu fui convidado, em algumas ocasiões que eu fui para a igreja, eu fui convidado a me retirar e não voltar nunca mais. Alguém aqui já foi convidado a se retirar na igreja e não voltar nunca mais? Pois é, eu já fiz isso. Eu já passei por isso. Então, eu não me achava. Eu falei, Deus, não tem como. E eu relutei com isso, porque eu achava que Deus, olha que pensamento imaturo. Claro, eu acabei de nascer de novo. Eu achei, Deus não pode me usar, Deus não pode me transformar. Eu não tenho o que Deus precisa. Eu estou além da preparação, da redenção. Eu estou além disso. E o tempo todo, a palavra de Deus fala que não, tudo o que Deus precisa para transformar nossas vidas e usarmos, tudo o que Ele precisa, nós já temos, com Moisés. Moisés falou, não sei falar, não vão acreditar em mim, eu não sei o que mais. Ele derrubou uma por uma. Nada falta. A questão é se nós estamos dispostos a obedecer. Moisés obedeceu Deus, e Deus usou aquilo que ele tinha. Versículo 3, lança-a na terra, e ele a lançou na terra. Ele poderia ter falado, para que eu vou lançar na terra? O que vai acontecer? Eu não fazia a mínima ideia que ia virar uma cobra. Tanto que quando virou uma cobra, ele fugiu. Ele ficou surpreso. Mas foi com aquela mesma vara que ele jogou na terra que virou cobra, e a cobra virou vara de novo. Foi a mesma vara que Deus usou para usar Moisés para os grandes sinais. Êxodo 4, no versículo 17, diz assim, toma, pois, esta vara na tua mão, com que farás os sinais. Foi aquela mesma vara que Deus usou, Moisés usou, através do poder de Deus, para fazer os muitos e grandes sinais na vida de Moisés. Conhecida como as pragas do Egito, abrir o mar vermelho, tirar água da rocha e tantas outras coisas. Foi aquela mesma vara que Moisés já tinha o tempo todo. Agora o resultado, se você olhar comigo no versículo 3 versículos depois, no Êxodo 4 e versículo 20, houve uma transformação na vida de Moisés, na fé de Moisés, nos resultados de Moisés, e a transformação é essa. É que aquela vara, ela deixou de ser apenas a vara de Moisés e se transformou na vara de Deus. Olha o que fala no versículo 20. Tomou, pois, Moisés sua mulher e seus filhos e os levou sobre o jumento e tornou a terra do Egito, e Moisés tomou a vara de Deus na sua mão. No versículos anteriores era a vara de Moisés, era a vara que virou cobra, a cobra que virou vara, mas no versículo 20 Deus falou que ele pegou a vara de Deus. Quando aquilo que nós temos, quando Deus te apodera, porque nós entregamos, nós obedecemos, nós nos prontificamos, aquilo seja muito pouco importante ou não, Deus fala, agora isso é meu, a vara é de Deus. A vara vai abrir mares, vai trazer julgamento numa nação, vai trazer água no deserto. Por quê? Porque a vara agora é de Deus.
Porque Moisés obedeceu. Quando nós obedecemos e nós seguimos e nós confiamos em Deus, seja lá o que for, Moisés era gago. Note que Deus falou: Arão vai falar por você. Me mostre um versículo onde Arão falou por Moisés. Era Moisés que falava com o faraó, falava com o povo. Por quê? O gaguejar passou. Eu vou chocar vocês. Eu venho falando isso há anos, ninguém acredita em mim. Eu, por natureza, sou tímido. Extremamente tímido. E eu vou pregar daqui. Estou brincando, é claro. Mas, gente, por natureza, eu sou tímido. 30 anos atrás, você fala: tu vai ficar na frente de pessoas e pregar? Eu falo: você está maluco? Não. Poisés, esse é Poisés com Moisés. Moisés era gago. Mas depois que ele obedeceu a Deus, passou. Gente, eu não estou querendo aqui dizer como maravilhoso eu sou, não, mas Deus já me colocou em lugares de eu pregar em frente de milhares de pessoas. Sem nenhum exagero. Milhares. Eu já preguei para milhares, não um por um, ao mesmo tempo, em auditórios enormes, com vários andares. Gente, 30 anos atrás, eu ia fazer assim, eu ia olhar e falar: me tirem daqui. Eu ficar lá fora, de jeito nenhum. Gente, quando a vara se torna a vara de Deus, nada é impossível. Nada é impossível. Vocês vão atravessar o mar vermelho seco. Deus, você acha? Vocês vão sair do Egito. Cara, nós somos escravos. Não temos armas. Nós somos o mais baixo do mais baixo do mais baixo. A gente é o lixo da sociedade. Vocês vão sair livres, vocês vão sair carregados de ouro, de toda sorte de pedra preciosa. Vocês vão atravessar o mar vermelho e vocês vão ser livres. Tá certo. Ninguém acreditar. Mas quando a vara se torna, não a vara de Moisés, mas a vara de Deus. Quando o povo que nós temos, Deus se apodera e transforma. Por isso que primeiro, Moisés precisava crer. E Deus falou no versículo 5, para que creiam, Moisés, primeiro você precisa crer. Para que nós possamos influenciar, nós precisamos primeiro ser influenciados. Para que nós proclamamos e espalhemos o amor de Deus, nós temos que reconhecer e sentir o amor de Deus. Senão você não tem como dar se você nunca recebeu. Deus pode usar aquilo que nós temos. Olhe comigo no versículo 3 de Êxodo 4. E disse ele: lança na terra. E ele lançou na terra, e tornou-se em cobra. E Moisés fugia dela. Eu já mencionei isso, mas Deus só pode agir com o que nós temos, e Deus só pode agir, número 2, com a nossa obediência. A obediência é a coisa mais poderosa do universo quando você está lidando com Deus. A obediência é a chave que abre as portas do poder de Deus em nossas vidas. Por isso que é tão trágico, lamentável, quando o povo de Deus é desobediente. A desobediência faz o oposto, ela trava o poder de Deus. Ela fecha a torneira do poder de Deus em nossas vidas. Tão simples quanto isso, algo tão simples, mas tão importante. Por isso que o diabo vem sempre tentando trazer tentação. O diabo vem tentando suscitar nossa carne. Lembrando que o nosso coração é mal perverso, quem não conhecerá. Nós temos dentro da nossa natureza um aliado do diabo fortíssimo, chamado o nosso coração. E nem tudo que a gente faz de errado é porque o diabo. Não, muitas vezes não precisa o diabo fazer nada. O nosso próprio coração se encarrega disso. Mas entre o diabo e o nosso coração e o mundo que nos pressiona, está todo mundo querendo que a gente faça o quê? Esses três aí, a carne, o mundo e o diabo, estão querendo nos levar a desobedecer Deus. Porque é a única forma de nós nos privarmos do poder de Deus. Precisa Deus, sim, da nossa obediência. Senão nós atamos a mão de Deus.
Há pessoas que desobedecem a Deus porque acham que eles são uma exceção. Não, pastor, sabe que no meu caso é diferente. Não, no seu caso não é diferente. Paulo escreveu: não há tentação que não seja comum a todo mundo. Todo mundo está lutando contra a carne no mundo diabo. É quando a gente acha que nós somos especiais, nós temos um motivo especial, nós temos uma justificativa, quando isso acontece, é que a gente começa então a desobedecer com uma consciência tranquila. Nós justificamos em nosso próprio coração, que é mal, perverso e enganoso, que a gente pode fazer aquilo, a gente não precisa fazer aquilo outro, a gente pode desobedecer. Por quê? Porque eu sou um caso especial, e ninguém é um caso especial. Ninguém é um caso especial. Muitas pessoas desobedecem a Deus, como eu fiz, e durante muitos anos eu relutei contra o chamado de Deus. O engraçado é isso, eu não sabia. O pecado do coração é tão enganoso. A Bíblia fala sobre o engano do pecado. A Bíblia fala coração enganoso. Durante anos eu não me dei conta que eu estava de fato relutando, brigando, desobedecendo a Deus. Eu realmente, sinceramente me convenci que Deus nunca poderia me usar de uma forma maior, de uma forma como um pastor, missionário, pregador, nunca. Eu me convenci daquilo, E é claro, ao meu entender, parecia até algo piedoso, né? Não, eu não sou digno, Deus não pode me usar, não porque eu... Então, parecia muito piedoso, mas na realidade era desobediência, era rebeldia. E por muito tempo eu relutei contra isso, eu achava que eu tinha pouco. Tem gente que acha, eu sou jovem demais, eu sou velho demais, eu sou muito... Gente, você vê alguém assim, na flor da idade, eu não vou dizer que flor, mas na flor da idade. Alguém que está no ministério com a minha idade, está no ministério já há 30 anos. Eu tenho colegas de ministério que estão no campo o mesmo tempo do que eu. Só que eles têm 30 anos, 25 anos de idade. Quando eu finalmente falei, ok, Deus, vamos nessa, eu já tinha mais de 30 anos. Quando eu comecei a Igreja Batista Metropolitana, eu já tinha perto de 40 anos. Geralmente alguém faz isso com 25, 26, 27. Ou seja, se eu fosse achar que, eu sou velho demais, eu não estava aqui. O irônico é que outras pessoas acham, mas eu sou novo demais, eu tenho que viver minha vida, fazer minhas coisas, Deus usa o que você tem, Deus usa o que você submete a Ele. Deus quer usar o que Deus lhe deu. Deus pode transformar o insignificante em algo significante. E o oposto, Deus pode transformar algo significante em algo insignificante. Eu vou dar um exemplo. Tem um pastor amigo meu, muito influenciador da minha vida, eu tenho ele como um mentor, digamos assim. Esse pastor, ele tinha emprego. Ele era um piloto da Marinha Americana. Ele voava dos porta-aviões, aqueles jatos de guerra, de um lugar só. Né? Esse que você vê nos filmes, né? O Top Gun, por exemplo, tá? Com Tom Cruise. Inclusive tem uma história sobre o Tom Cruise, depois eu conto para vocês, para quem nunca ouviu falar, mas eu e ele somos assim. Mas entenda uma coisa, ele fazia isso, era a vida dele, ele era um oficial na Marinha Americana, piloto de jato supersônico, viajava pelo mundo, voava, passava o dia inteiro voando um avião. Gente, eu pago para fazer isso, ele ganhava. Era a carreira dele, aposentadoria, plano de carreira, estabilidade. Claro, se fosse para a guerra e morresse, a estabilidade vai pela janela. Mas, entenda, o cara estava com a faca de queijo na mão. Aí ele inventou de ser salvo. Ele falou, foi 2 jovens bater na porta dele, adolescentes. E ele, o oficial da Marinha Americana, tinha se formado já em 2 faculdades. Uma faculdade, eu esqueci lá, a outra foi na Marinha, faculdade de aerodinâmica e aeronáutica, uma coisa ou outra. Deu ouvido a 2 jovens que levou ele a Cristo ali, levaram a Cristo na porta da casa dele. Ele foi para a igreja, Deus trabalhou no seu coração, Deus o chamou para o ministério. Sabe o que ele fez? Ele pediu baixa
perdeu a aposentadoria, perdeu um bocado de coisa, pediu basta, falou, eu não quero mais ser piloto na Marinha Americana. Você está doido, homem? Sabe o quão difícil? Ali é o topo do topo do topo. Você chegar ali, é o topo da pirâmide, gente. Para você ser piloto de caça, e um piloto de caça que aterriza e decola de porta-avião, você é o top do top. Muitos, quando se aposentam, depois da carreira militar, entram para a aviação comercial e fazem uma bolada, emprego bom. Ou seja, ele estava com a vaca, já tudo alinhado a vida dele. Estava com a vaca, com queijo, com a manteiga, tudo. Ele abriu mão de tudo isso. E foi ser o quê? Foi ser pastor. Foi lá se embora fazer seminário bíblico. Deus pegou o que era significante para muita gente, e até para ele, e tornou aquilo insignificante. Por quê? Porque Deus havia criado aquele pastor, aquela pessoa. Deus tinha criado o Mike Holloway, é o nome dele, não para ser piloto da Marinha Americana. Nada de errado em ser piloto da Marinha Americana. Queria eu ser piloto de alguma coisa. Mas não foi aquilo que Deus preparou antes da fundação do mundo para ele. Deus talvez não, com certeza Deus não quer que todo mundo seja pastor, senão ia faltar membro. Todo mundo então, Deus não chama todo mundo. E tenho certeza que tem muitos pilotos da Marinha Americana que são crentes, dedicados, obedientes, maravilhosos, que Deus não chamou e estão até hoje voando para cima e para baixo. Bom para eles. Mas nesse caso, Deus tomou o significante e tornou insignificante. Da mesma forma que ele pegou em Moisés o que é insignificante, uma vara, um pedaço de madeira, e transformou aquilo em algo pelo qual ele fez os sinais e tirou água no deserto e abriu o mar e libertou uma nação. Deus pega o que você tem e vira de ponta cabeça. O significante vira insignificante, o insignificante vira significante. Isso quando nós obedecemos. Deus é capaz de fazer isso. Mesmo assim, Moisés, ao ver o que Deus fez com a vara, ficou chocado. Claro que ele ficaria. Tão chocado ficou ele que ele fugiu. Como prova, versículo 4. Então disse o Senhor a Moisés, estenda a tua mão e pega-lhe pela cauda, e estendeu sua mão e pegou-lhe pela cauda, mesmo assustado, com medo, aterrorizado. Moisés foi lá e obedeceu. Quando esse pastor, amigo meu, tomou a decisão de pedir baixa na sua comissão de oficial da Marinha Americana, você acha que não deu medo no coração dele, um receio? De um outro modo bem menor, quando eu pedi demissão do meu emprego, que para muita gente era significante, uma empresa grande, multinacional, vários benefícios, bons salários, blá, 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 blá. Mundo sabe da história. Quando eu pedi demissão, bem antes de eu pedir demissão, quando ficou conhecido na igreja, meus vizinhos e amigos, familiares, que eu ia pedir demissão para entrar no ministério sem salário. Eu fui de ganhar um salário mensal a ganhar nada, zero. Quando as pessoas descobriram, disseram, você é louco, você é irresponsável. Eu estaria mentindo se eu não dissesse que eu vi um pouquinho de medo e susto na minha vida. Eu tinha duas meninas pequenas, a Gabriela e a Michelle, tinham 7, 8 anos na época. Claro que deu medo. Assim como Moisés, quando viu a cobra, deu um pulo para trás e falou, opa, o que é isso? Mas Deus falou, estenda a mão e pegue. Ainda era cobra. A cobra só virou vara quando ele o quê? Obedeceu. Gente, quando eu tomei a decisão, e talvez alguns de vocês já ouviram essa história, eu preparei minha carta de demissão, estava na gaveta, dentro do meu birô, dentro do meu escritório lá, eu guardei, imprimi, assinei, botei. No dia, ou alguns dias antes de entregar a minha demissão ao diretor da sessão, veio um e-mail da sede, a multinacional, a sede ficava lá em Atlanta, na Geórgia, nos Estados Unidos, dizendo que estavam tendo um programa de demissão voluntária, e quem quisesse optar por esse programa ia receber um pacote rescisório bacaninha. Eu
Eu falei, gente, se eu tivesse entregado essa carta, eu ia perder o pacote. Aí eu peguei aquela carta, abri na gaveta, fiz assim, rasguei e depois eu comi. Não, comi não. Mas eu falei, gente, vai que encontra no lixo. Ele tá querendo sair. Não, aí eu fiquei na minha, aí eu fiz um e-mail muito piedoso, para o bem geral de todos, pensando nos meus colegas. Eu me sacrifico pedindo missão no meu carro. O diretor falou, não, você não. Como eu não? Não, você não. A gente não quer que você saia, quer que você fique. Você faz parte dos nossos planos. Você fica. Eu falei, não, eu quero. Só sei que isso foi bater no presidente lá em Atlanta. Foi bater lá. Sabe o que ele disse? Eu falei assim, olha, a gente propôs a oferta. Ele aceitou. Se você quiser sair, vamos honrar e dar o pacote. Aí eu pedi demissão. Depois que eu pedi demissão, uma diretora me chamou no escritório dela. Eu falei, já sei. Ela falou, pastor. Não falou pastor. Ela disse assim, e se a gente aumentasse o seu salário? Você ficaria? É questão de dinheiro? Eu falei, não. Uma promoção? É uma empresa grande, multinacional. Você quer morar em qualquer lugar do mundo? A gente pode transferir você para qualquer lugar. O trabalho que eu fazia, assim, onde que eu estava, em Londres, era a sede de uma certa área geográfica. Você pode fazer o que você faz em qualquer canto. Eu viajava muito, fazendo muita coisa remotamente. Diga onde você quer morar, que a gente transfere, você se move para lá, a gente paga mudança para você e sua família. Não? Falei, ok. Ela tirou um cartão da gaveta e falou, isso aqui é um diretor da firma concorrente. Nós já trabalhamos juntos no passado, hoje estamos em firmas diferentes, mas somos amigos ainda. Eu não sei como ele ouviu que você pediu demissão. Ele pediu por essa aqui para você ligar para ele. Que ele falou que dinheiro não é um problema. Ele falou, claro, dentro do razoável, né? Porque $1 bilhão. Não, então, tchau, mas ele falou, dinheiro não é problema. Eu nunca liguei para esse homem. O meu telefone tocava, eu não atendia, deixava recado, era ele. Liga para mim. Até que eu saí, peguei meu celular do firme, não tinha mais o escritório, mas ele pôde me ligar. Eu não tinha meu telefone pessoal, nem meu e-mail pessoal, mas o cara ficou me enchendo a paciência. Então você veja, quando eu dei um passo de falar, Deus, eu estou indo, eu não vou ter salário, eu não sei como que vai ser, Deus. Aí Deus arruma os pauzinhos, e você veja como o diabo tenta lutar. Ele vem com a tentação, promoção, mais dinheiro, relocação. O diabo tenta levar você a voltar atrás. Você persiste. E nós fomos para os Estados Unidos, saímos, inclusive nós fomos de primeira classe, né? O dinheiro estava pouco, eu comprei o bilhete mais barato que eu encontrei de Londres para Chicago naquela época, que ia ficar baseado perto de Chicago. Era a Aero Índia. Gente, a Aero Índia não é conhecida pelo seu serviço de bordo, só vou dizer isso. Mas era o mais barato. Vinha de Bombaim, Dubai, Londres, Nova York. Tá? Diz os boatos que na classe econômica tinha até galinha e bodes no meio do corredor. É um exagero, com certeza. Vamos embarcar. Chega na hora do embarque, eu e irmã Simone, 2 meninas pequenas. Sinto muito, o voo está lotado e não tem o assento junto que vocês reservaram. E agora? Estou 2 meninas pequenas. Sinto muito, fazer o quê? Aí vem o supervisor eu não lembro, falou, vou dar um jeito para você. Colocou nós tudinho na primeira classe. Gente, eu peguei a passagem mais barata que tinha, e Deus transformou aquela passagem mais barata que tinha em 4 bilhetes de primeira classe. Você sabe quanto custa um bilhete de primeira classe de Londres? É 5, 6, 7 vezes o preço de um bilhete normal. Então vamos nós, os missionários, de primeira classe lá. Gente, Deus toma conta da gente. Passamos 2 anos lá. Os primeiros meses, eu não tinha um salário, a gente estava dependendo de ofertas voluntárias das igrejas que a gente ia. Nunca faltou nada. Deus supriu tudo. Deus toma conta da gente. Mas na hora, deu medo? Claro que deu medo. Quando o pastor Holloway pediu baixa, deu medo. Eu nunca conversei com ele sobre isso, mas eu lhe garanto que deu medo. Claro que dá medo. Sempre vai ter um fator de medo, porque fé é a certeza das coisas não vistas. É a prova das coisas que não se vê.
vai dar medo, apreensão. Mas quando nós obedecemos, Deus ele transforma aquilo. O próximo passo só vem depois que nós damos o primeiro passo. Muito filosófico isso, a pensar bem, é óbvio, mas é verdade. Olha o versículo 6 de Êxodo 4. E disse-lhe mais o Senhor: põe agora a tua mão no seu seio. E tirando-o, eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse: torna a pôr sua mão no teu seio. E tornou a colocar sua mão no seu seio, depois tirou-a do seu seio, e eis que estava como a sua carne. Deus falou: você acha que a cobra foi impressionante? Veja essa. Coloca a mão no seu seio. Lembre, eles usavam uma túnica, tá? Tudo com abertura aqui. Ele falou: coloque sua mão dentro da sua túnica. Agora tire. Lepra! Naquela época, leproso acabou a sua vida. Você vai viver longe numa coluna de leproso, vai morrer para lá. Vai ter uma vida triste. Deus falou: não foi engraçado, Moisés? Você não está rindo, mas é engraçado. Agora, de novo, coloque a sua mão dentro da sua túnica. Agora tira. Ufa! Pois é. Agora você está rindo, né, Moisés? Agora você viu a graça, né, Moisés? Pois é. Deus só dá o segundo passo. Deus só dá a segunda ordem. Deus só dá a segunda instrução. Depois que nós obedecemos a primeira. Tem muito crente que está crescendo na vida espiritual, mas chega num ponto e eles param. Por que eles param? Deus esqueceu deles? Não. Deus não quer mais ajudar eles? Não é isso. Deus está querendo dar a segunda ordem, mostrar o segundo passo. Mas aquele crente, por algum motivo, parou, estacionou. E Deus está assim: ok, a gente pode parar o quanto tempo você quiser, mas até você dar o próximo passo, você não vai ter o passo seguinte. E Deus fala: eu tenho todo o tempo no mundo. E Deus tem. Nós não temos, mas Deus tem. Foi o meu caso. Eu não sei quantos anos, eu poderia fazer a conta, mas eu passei anos estacionado no plano que Deus tinha para a minha vida, porque eu estava me recusando a dar aquele passo. Eu simplesmente parei. Aí Deus parou. Não é que minha vida parou. Não, eu continuei vivendo, fiz coisas, mas aquilo para o qual eu fui criado, aquilo estava no pause. Eu efetivamente apertei o botão de pause e pause ficou parado ali até eu voltar. E quando eu voltei, quando eu apertei o botão play mais uma vez, foi incrível como as coisas começaram a desenrolar e se encaixar e funcionar e ir para frente. Por quê? Porque eu falei: ok, Deus, agora eu vou. Agora eu vou. O próximo passo fortalece ainda mais a nossa fé. E o outro passo, mais ainda, mais ainda. Então nós estamos crescendo e caminhando e avançando constantemente. Olha no versículo 4. O que Deus não pode usar. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu sua mão e pegou-lhe pela cauda e tornou-se em vara na sua mão. Deus não pode usar medrosos. Quando nós deixamos o medo dominar nossas decisões, pensamentos, nossas vidas, Deus não pode usar. No caso aqui, Deus usou Moisés. Por quê? Porque Moisés obedeceu, apesar do medo, lembrando que ele deu um pulo, mas Deus falou: pegue. Moisés foi lá e pegou. A gente pensa, né? Moisés pega a cobra. Ok, Deus, eu vou pegar a cobra. Lá. Vem, cobrinha. Gente, não foi bem assim. Ele deu um pulo para trás, ele estava com medo. Eu imagino que ele foi assim, olha, ele foi devagarinho, mas foi. E pegou a cobra pela cauda. E no momento que ele pegou a cobra pela cauda, a cobra virou uma vara mais uma vez. Então Deus não pode usar. Pode ser que hoje Deus está falando ao seu coração. Talvez Deus tenha lhe chamado e mostrado a fazer alguma coisa, tomar alguma decisão, dar um passo, mas você está com medo, você tem temor, você tem apreensão, talvez você não se ache capaz. Pastor, mas eu não tenho condições, eu não tenho habilidade, eu não tenho jeito. Quer ler a história de Moisés? Ele deu um monte
eu sou gago, eu não sei falar, eu nem sei o seu nome. Deus falou, ok, esse problema, o meu nome é, eu sou o que sou. Próxima dúvida. E Moisés foi dando desculpa, foi dando dúvida, foi dando obstáculo, e Deus foi derrubando um por um. Então aqui, se Deus está lhe chamando e você não entende, não sabe, está com medo de apreensão, se você não vai tomar um passo porque você está com medo, ou que seja, então Deus não pode usar você. Você vai ficar estacionado, quietinho, paradinho, dentro daquilo que Deus criou você. Você pode até sair, ser um grande isso, um grande aquilo. Mas nada se compara. E no tribunal de Cristo nós seremos julgados não por quantos diplomas, promoções nós temos, quanto dinheiro no banco, quantos carros na garagem, quão famoso, popular e êxito tivemos. Não, nós vamos ser julgados dentro daquilo pelo qual Deus nos criou, pelas obras que Deus criou para que andássemos nela. Isso vai ser o parâmetro. Ah, mas Deus, eu fui um trilionário. Eu não criei você para ser trilionário. Nada de errado você ser trilionário. Mas Deus não criou você. Ah, pastor, eu fui um grande engenheiro, um grande advogado, um grande... Ótimo, meus parabéns, mas eu não criei você para isso especificamente. Deus não vai julgar você, a mim, pelo que nós achamos que nós fizemos, mas aquilo pelo qual Ele criou antes da fundação do mundo. Isso é sobre o que nós seremos julgados. Então, tem muita gente lá com diplomas na parede e dinheiro no banco, deixou para trás, né? Que ninguém vai chegar lá com nada disso. Mas vai chegar lá todo se achando e Deus vai falar, muito bonito, mas eu não criei você para isso. Talvez simplesmente foi, eu criei você para ser um piedoso, honroso pai de família. Que criaria seus filhos no temor e administração do Senhor, que ajudaria a construir uma próxima geração temente a Deus, que iria impactar o mundo. Talvez seu filho e sua filha seriam um grande servo de Deus. Foi para isso que eu te criei. E as portas que eu te abri, o emprego que eu te dei, as habilidades que eu te dei, foi para possibilitar isso. Era um meio e não um fim em si. Muitas vezes nós pegamos o meio que Deus nos proporciona para um fim, e nós fazemos aquele meio o fim, o objetivo. Então, se nós temos medo, voltando para o meu amigo pastor que era piloto, ele foi piloto de caça na Marinha Norte-Americana. Eu te garanto, não foi isso pelo qual Deus criou ele. Não porque é errado fazer isso, como eu disse, eu tenho certeza que tem muito marinho na Marinha, muitos pilotos da Marinha Americana que são crentes, excelentes crentes que estão lá voando até hoje. A questão não é o que eles fazem, é o que Deus chamou, criou eles para fazer. Nem nos sonhos mais malucos Moisés ia imaginar que aquela cobra, que aquela vara ia virar uma cobra, e que a cobra ia voltar a virar uma vara. Eu e você também, nós não temos a mínima ideia do que Deus é capaz de fazer em nossas vidas, se nós simplesmente permitimos a Ele, através da obediência. Aquele poder enorme. Moisés fugiu, a Bíblia fala, mas ele voltou. Eu, pessoalmente, eu fugi da vontade de Deus por alguns anos. Mas eu estou aqui, eu voltei. Tem gente que foge e nunca volta. Tem gente que nunca dá a volta. Se vocês me dissessem hoje, aliás, se você me dissesse 30 anos atrás, onde eu estaria hoje, eu ia dizer, você está maluco. Impossível. Mas, como Jesus falou em Mateus 19, 26, aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. O que está no caminho, o que está habilitando ou desabilitando simplesmente é a nossa obediência. Obediência. Êxodo 3, versículo 11. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel?
e disse: certamente eu serei contigo. Note que Deus não falou para Moisés: você é o grande Moisés. Ele não falou isso. Na resposta de Deus, ele está dizendo: realmente, Moisés, quem é você? Realmente, grande coisa tu és. Mas ele fala: eu certamente estarei contigo. E quem fez os milagres todos não foi nem Moisés e nem a vara de Moisés. Foi Deus através da vara e de Moisés. Então Deus falou: realmente você não é nada. Quem é você? Mas muitas vezes os crentes querem tomar a posição de Deus e achar que sabem mais e melhor de como proceder e aonde ir. Nós devemos olhar para Deus e falar: Deus, quem sou eu? E Deus vai dizer: você realmente não é nada. Mas se você me obedecer, certamente eu serei contigo. E quando nós temos Deus conosco, está tudo resolvido. Estamos na maioria e não na minoria. Estamos no certo e não no errado. Estamos poderosos e não fracos. Resumindo, nossas vidas só vão avançar quando nós acreditarmos em Deus e nós obedecermos. Francamente, obedecer está intrinsecamente ligado com acreditar. Quem não obedece a Deus é porque não acredita. Eu vou dar um exemplo. Na salinha lá em cima, está aberta a porta. Tem um saco cheio de dinheiro. Quem chegar lá primeiro, pode levar. Ninguém aqui acreditou. Como é que você sabe, pastor? Porque se tivesse, ia ter meia dúzia se pegando no pé das caras para subir, para ver quem chegava lá no quarto primeiro. Pronto. Obediência tem tudo a ver com acreditar. Sem fé é impossível agradar a Deus. Primeiro Deus precisou trabalhar na fé de Moisés. Para quê? Para que creiam. Para que os outros creiam, Moisés. Você tem que crer. E se eu precisar fazer a sua vara virar cobra, se você precisar pegar a cobra pela cauda, se sua mão precisar ficar leprosa, se for preciso, é isso que nós faremos. Primeiro passo, joga a vara no chão. Não, essa vara é minha. Eu não quero arranhar ela. A vara é minha, eu jogo se eu quiser. Ok, tá. Tchau, fica aí no deserto. Bote a mão no seu... Não, não bote não, não sei para que isso. Escolha. Moisés obedeceu porque Moisés creu. Se você obedece, é porque você crê. Se você não obedece, é porque no fundo, você talvez não se deu conta, não quer admitir, mas quem desobedece é simplesmente porque não crê. E Deus é digno de ser obedecido, de ser crido. Se Deus vier para você hoje e mandar você jogar algo no chão, e esse algo virar algo perigoso, uma vara curou uma cobra, e Deus fala: pegue a cauda da cobra, você pegaria? Se Deus falasse: deixe tudo que você tem, siga-me. Pedro, Tiago e João tinham um barquinho. Jesus falou: siga-me e sereis pescadores de homens. A Bíblia fala que eles deixaram os barcos e as redes e seguiram a Cristo. Mateus, também conhecido como Eli, Jesus passou, falou: siga-me. Ele largou tudo e o seguiu. Largou tudo. Ele era um coletor de impostos, era um homem rico, cargo de influência, largou tudo. Eu não estou dizendo que Deus está chamando todo mundo a largar tudo, não é isso. Mas se Deus chamasse, e muitas vezes Deus nos chama para largar coisas tão menos impactantes. Às vezes é uma posição, às vezes é um hábito, às vezes é um costume, às vezes é uma amizade, às vezes é uma situação. E Deus fala: primeiro passo, joga isso no chão. Se livre disso. Não. Pois é, isso é uma vara. Essa vara você cortou de uma árvore ali, você pode cortar hoje. Joga a bendita vara no chão. Não. Eu gosto muito dessa vara. Tudo bem. Mas se você jogasse, você ia ver coisas. Sua vida ia ser transformada de um jeito. Mas não, você preferiu ficar segurando o seu pedaço de pau. Tem muita gente que é assim. Troca o poder de Deus
a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, por um pedaço de pão, nos barcos de umas redes, por emprego como coletor de impostos, como foi o caso de Mateus. E Deus fala: joga, o que você tem aí? Jogue. Agora pegue. Você pegaria a cauda da cobra? O seu coração vai determinar. O seu coração estará onde está o seu tesouro. Lucas 12:34. Onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Essa palavra tesouro significa algo de valor. Não quer dizer necessariamente dinheiro, algo de valor. O seu coração vai estar naquilo que para você é precioso. Se Deus é precioso para você, o seu coração estará onde? Em Deus e nas coisas de Deus. Se o seu coração não está, se você não tem vontade, apetite, poder para as coisas de Deus, é porque o seu coração não está lá. Porque Deus não é precioso, o seu tesouro não é Deus. O seu tesouro é outra coisa. Ele não precisa ser uma coisa necessariamente, mas pode ser pecaminosa. Onde está o seu coração hoje? Porque isso vai determinar se você vai ou não pegar a cauda da cobra. E oremos. Pai amado, obrigado.